Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor, como o próprio nome diz, é o sistema que nos dá a capacidade de se locomover, ou seja, de se movimentar. Você já parou para pensar como é que você se movimenta? Quais são os mecanismos que estão ligados nesse processo de movimentação? Bom, os mecanismos são simples. Na verdade, o sistema locomotor da gente, ele é formado de duas partes. O sistema locomotor ativo e o sistema locomotor passivo. O que é sistema locomotor ativo e sistema locomotor passivo? Para você entender, primeiro é só você prestar atenção na palavra. O que significa a palavra ativo e a palavra passivo? A melhor maneira para você não ter que estar decorando as coisas é sempre você prestar atenção no nome, é simples. Os nomes não são por acaso. Se você for aqui num dicionário qualquer, digita a palavra aí passivo no dicionário. O que é que vai ter lá no significado dessa palavra? Veja bem aqui, ó, passivo, que sofre ou recebe ação. Uma coisa passiva é uma coisa que está sofrendo uma ação. E uma coisa ativa é uma coisa, aqui ó, parte principal exercida na realização de um ato. Ou seja, uma coisa ativa é a coisa que realiza a ação. E o que é passivo é uma coisa que sofre a ação. Então, no sistema locomotor da gente, o sistema que tem uma parte que realiza a ação do movimento e uma parte que sofre a ação do movimento. Mas essa parte que apenas sofre a ação, o movimento não seria possível sem ela. O que é essa parte? Bom, a parte ativa, que é a parte que realiza a ação, são os nossos músculos. É o sistema muscular. Os músculos são quem realmente realizam a ação do movimento. Mas os nossos ossos são eles que sofrem a ação dos músculos para que o movimento aconteça de maneira perfeita. Então o osso ele não faz ação por si próprio, ele é passivo, ele sofre a ação do músculo. Mas sem o osso você não teria o movimento perfeito. Como é que funciona o movimento da gente? Ó, deixa eu botar um vídeo aqui para você ver. Olha aqui, como você está vendo aqui, o bíceps, que é um músculo, ele está preso aqui, ó, nessa ponta. E a outra ponta do bíceps é essa partezinha branquinha que está preso aqui, ó. Esse aqui já é o outro músculo. O bíceps ele começa aqui e se prende no antebraço bem aqui, por debaixo. Tá vendo essa parte branca que está por debaixo dessa vermelha? É o tendão do bíceps que se prende bem aqui no antebraço. Então esse bíceps, ele realiza um movimento que é uma contração. Então ele contrai, e quando ele contrai, você percebe que ele está preso aqui e aqui. Então quando ele contrai, ele puxa essa parte aqui para cima, o antebraço, fazendo com que o cotovelo da pessoa se feche. Então quando o bíceps realiza a ação, o cotovelo se fecha. Então você percebe que se não tivesse esses ossos, não tinha como você fazer esse movimento de fechar o cotovelo. Porque o seu bíceps, ele apenas contrai, ele apenas faz essa contração. E por causa que você tem um osso e é uma articulação, é que você consegue fazer esse movimento de fechar o cotovelo. Ó. Fechar. Então, se você não tivesse os ossos, você não ia fazer esse movimento aqui. Ó, vamos soltar o vídeo aqui, ó. Tá vendo ó, como é que acontece? Ó? Flexão do cotovelo. É esse músculo aqui que está puxando o antebraço, fazendo com que o cotovelo feche. Ó. Tá aqui, ó. Ó. O braço aí, ó, fechando. Voltando. É o bíceps que está puxando esse braço para fechar. De novo, ó. Então, não é só no antebraço, não é só no cotovelo. Todo movimento que você faz no seu corpo envolve um músculo, pelo menos um músculo,
pelo menos 2 ossos e pelo menos uma articulação. Todo movimento que você faz é isso. Por exemplo, esse movimento do cotovelo, eu estou envolvendo o bíceps, que é um músculo. Eu estou envolvendo o húmero, que é o osso do braço, como a gente vai ver. Eu estou envolvendo o rádio e a ulna, que são os músculos do antebraço. E eu estou envolvendo uma articulação, que é o cotovelo. Então, todo movimento do seu corpo é um músculo fechando ou abrindo uma articulação. No caso aqui, a articulação do cotovelo. O bíceps faz com que o cotovelo feche. E o tríceps faz com que o cotovelo abra. Todo movimento do seu corpo é isso. Por exemplo, minha mão, ó. Para eu fazer esse movimento de flexão palmar, ó. Uma flexão da palma da mão. É o músculo do antebraço que está envolvido. Os ossos são os ossos do metacarpo e os ossos do antebraço. E a articulação é o punho. Então, esse músculo que está aqui, quando ele puxa, faz com que minha mão feche. Deixa eu mostrar outro vídeo aqui para vocês. Quando você pesquisa no Google mão de papelão, você acha esse vídeo aqui, ó. Que esse vídeo mostra como é que funciona o nosso corpo. Ó, a pessoa desenha uma mão aqui, ó. Ele está desenhando a mão. E aí ele corta um formato de mão. Tá aí, ó. Corta e desenha uma mão de papelão, tá vendo? Nisso ele coloca tá aqui, essas linhas que ele está colocando é como se fossem os tendões do seu músculo. E essa mão dele aqui puxando é pronto. Deixa ele mostrar aqui para você ver. Tá aqui, ó. Deixa ele prender. Isso, veja bem. Nesse exemplo aqui, a mão de verdade está fazendo a ação do músculo. A linha está fazendo a ação do tendão. E o papelão está fazendo a ação dos ossos. Então, o músculo puxa o tendão, que puxa o osso. E acontece esse movimento, ó. Olha só. Isso, ó. Pronto. Na sua mão aqui é a mesma coisa, para fechar. É um músculo que puxa um tendão, que puxa o osso do dedo. No caso, os ossos do dedo, que a gente vai ver os nomes ainda. Então, é assim que funciona o movimento do nosso corpo. Todo o movimento do nosso corpo. Todo. Se é para levantar um braço, se é para levantar uma perna. Todo o movimento do nosso corpo é assim. É um músculo, uma articulação e 2 ossos. No mínimo. No mínimo. Beleza? Então, vamos continuando aqui. Então, como eu já falei para vocês, o sistema locomotor passivo é o sistema esquelético. O sistema locomotor ativo é o sistema muscular. E os dois trabalham juntos para você poder se movimentar. Beleza? Então, vamos falar hoje sobre o sistema esquelético, que é o sistema locomotor passivo. Beleza? Em primeiro lugar, para que serve o sistema esquelético? O sistema esquelético ele tem basicamente 3 funções, que é sustentação, proteção e locomoção. Vamos lá, primeiro, sustentação. Os ossos são a parte mais rígida do seu corpo. O nosso material ósseo é um material extremamente perfeito, porque ele é mais duro do que concreto e mais leve do que alumínio. É um material que, se os engenheiros conseguissem replicar para construir edifícios e pontes, seria o material melhor possível por ele ser tão resistente e leve. Seu osso ele é muito forte. Imagina a sua costela. A sua costela, ela tem mais ou menos a largura de um dedo, mais ou menos a largura de um dedo, uma costela. Mas a força que é necessária para quebrar uma costela é uma força muito grande para um negócio dessa finura assim. Então os ossos da gente são muito resistentes e ao mesmo tempo muito leves. Mas, como eu já falei, eles são resistentes, é uma parte dura do seu corpo. Então essa parte é o que permite que você consiga se sustentar em pé, apesar da força gravitacional que o nosso planeta tem. Então são os nossos ossos que fazem a gente permanecer em pé. E já que eu toquei no assunto da gravidade, essa gravidade ela está o dia inteiro fazendo força nos seus ossos. Consequentemente, os seus ossos estão
evoluindo para aguentar a força da gravidade da Terra. Então, seus ossos são fortes por causa da gravidade da Terra. Se você for, por exemplo, para a Lua, que lá a gravidade é bem menor do que na Terra, se você passar um mês lá, seus ossos vão ficar fracos. Por quê? Porque eles não estão sofrendo a força da gravidade. E a força da gravidade é o que faz seus ossos ficarem fortes. Então, por isso que os astronautas voltam bem debilitados, porque como eles não estão sofrendo gravidade, os ossos deles vão ficando fracos. Se eles ficarem muito tempo no espaço, quando eles voltarem, eles vão morrer aqui na Terra, quando voltar para a gravidade da Terra. Então, os ossos, eles são a parte dura do nosso corpo, faz com que você consiga se sustentar em pé, beleza? Outra função importante dos nossos ossos é a proteção. Como eu já expliquei, os nossos ossos são altamente resistentes e leves, por isso eles são um material perfeito para proteger. Os melhores exemplos de ossos que servem para proteção são a caixa craniana. Então veja bem, esses ossos aqui, ó, do crânio. Esses ossos, eles não servem para sustentar nada, eles servem para quê? Para proteger o que está dentro da cabeça. É como se fosse um capacete. A mesma coisa as costelas da gente, ou seja, a caixa torácica. É outra parte que não tem a função de sustentação, tem a função de proteção. A caixa torácica protege aqui os órgãos mais vitais do nosso corpo, como por exemplo o coração e os pulmões, beleza? E a terceira importante função dos nossos ossos é a locomoção. Como eu já expliquei para vocês, os nossos ossos são o que permite que o seu movimento seja tão perfeito e refinado como, por exemplo, o movimento de uma mão para escrever. Se você não tivesse ossos, se você fosse só de músculos, você não conseguiria fazer movimentos tão refinados assim. Você não conseguiria fazer movimentos complexos, como correr, como pular, como nadar. Você teria movimentos bem reduzidos, como uma minhoca. Uma minhoca que não tem ossos. A minhoca tem músculos, mas não tem ossos. Ela se movimenta? Sim. Mas o movimento dela é perfeito como o da gente, que pode fazer qualquer coisa. Uma minhoca conseguiria dar um mortal para trás, por exemplo? Eu acho que não, né? Então vamos lá. Locomoção. Os ossos servem para locomover, como eu já expliquei. Então essas são as três funções principais dos nossos ossos. Tem outras, claro, se você for entrar na biologia, entrar na questão por exemplo, da fabricação de hemácias, mas a gente não está estudando biologia, a gente está estudando educação física, então a gente vai ficar aqui nas funções mecânicas. Essas são as funções mecânicas do esqueleto, do sistema esquelético, beleza? Bom, o esqueleto ele é dividido em duas partes. Ele tem a parte do esqueleto axial e a parte do esqueleto apendicular. O que é esqueleto axial e apendicular? Como eu já falei para vocês, em vez de estar decorando, é muito melhor a gente prestar atenção no nome e entender por que tem aquele nome. De onde é que viria a palavra axial? O que seria axial? Vamos dar uma pesquisada aqui num dicionário, né? Bota aqui dicionário, beleza? Aí coloca aí o nome axial. Axial. Axial significa do eixo, ou relativo ao eixo. Vem do latim axis, que significa eixo. Então, esqueleto axial é o esqueleto que está no eixo. Beleza. Ah, mas o que é eixo? Vamos lá, dicionário. Tá aqui, eixo. Nesse dicionário aqui é só você clicar na palavra eixo. Eixo. Bom, tem vários significados aqui, mas você pode ler todos, que você vai perceber que todos se resumem a uma coisa. Eixo é a parte central, é a parte do centro. Por exemplo, aqui ó, a primeira, linha reta que divide em duas partes iguais ou simétricas os corpos ou as superfícies. Se é uma linha reta que divide em duas partes iguais, então a linha está no meio. Linha em torno da qual um corpo executa ou pode executar um movimento de rotação. Em torno da qual, então está no meio. O eixo é aquilo que está no centro. No centro. É a parte central, é o eixo. Então vamos lá, voltando aqui. O que seria esqueleto axial? Seria a parte central do esqueleto. A parte central do esqueleto é essa parte que está em amarelo aqui, ó. Que basicamente é a caixa craniana, a caixa torácica e a coluna vertebral, ó. Esse é o esqueleto axial. Bom, tem duas caixas. O que seria uma caixa? Uma caixa serve para quê?
Para que geralmente você usa uma caixa? Não é para guardar alguma coisa? Então a mesma coisa aqui. A caixa craniana é para guardar a parte da cabeça, os órgãos que tem dentro da cabeça, o cérebro, o encéfalo. Então guarda as partes importantes que você tem aqui, né? Algumas pessoas não é tão importante assim o que tem dentro, mas enfim. A parte importante aqui, guarda, protege. A mesma coisa a caixa torácica, serve para guardar também. Guardar o coração, o pulmão. Então são duas estruturas ósseas que servem para proteção. Então o esqueleto axial é essa parte central, ó. Caixa craniana, caixa torácica e coluna vertebral. Se você prestar atenção, existe um animal chamado cobra, que esse animal ele não tem esqueleto apendicular, ele só tem esqueleto axial. Você vê o esqueleto de uma cobra, você vai perceber que ela tem o crânio, ela tem a coluna e ela tem as costelas. Mas ela não vai ter o esqueleto apendicular, que são a cintura escapular, a cintura pélvica e os membros. Essa parte aqui, ó. Apendicular. O que é apendicular? Vamos voltar lá para o nosso dicionário e pesquisar o que significa apendicular. Que serve de apêndice ou lhe é relativo. Relativo a apêndice. Apendicular. Relativo a apêndice. Certo. E o que é apêndice? Vamos lá. Apêndice. Parte que pende ou sobressai da outra parte principal. Olha só. Então veja bem. A parte principal aqui, parte central, seria o esqueleto axial, que é essa parte central. E a parte apendicular é a parte que sai dele, a parte que está ligada a ele aqui, ó. Está presa a ele. É essa parte aqui, ó, está anexada a ele. É o esqueleto apendicular, que tem duas cinturas, a cintura escapular, a cintura pélvica e os membros. Duas cinturas, você geralmente só fala de uma cintura, né? Mas você tem duas cinturas no seu corpo. Você tem a cintura pélvica, que é essa aqui de baixo, ó, e tem a cintura escapular, que é essa aqui de cima. A gente vai ver cada um desses aqui. A gente vai ver a caixa craniana, a caixa torácica, a coluna vertebral, cintura escapular, cintura pélvica e membros. Então vamos começar sem perda de tempo. Vamos começar aqui pela caixa craniana. Então, começando o estudo do esqueleto axial, a gente começa pela caixa craniana. Como eu já falei, a caixa craniana ela protege os órgãos da cabeça. E veja bem, eu não gosto de utilizar o termo crânio. Por quê? Porque crânio dá a ideia de que é um osso apenas. E você não tem no seu corpo um osso chamado crânio. Você tem vários ossos, que são esses aqui são só alguns, mas você tem vários ossos que se juntam como um quebra-cabeças para formar essa caixa craniana. Como você está vendo aqui, ó, passar aqui para frente um pouquinho. Cada cor dessa é um osso diferente. E esses ossos estão colados um no outro, formando como se fosse um quebra-cabeça aqui, formando essa caixa craniana, né? Então aqui estão os nomes dos principais ossos, ó. Frontal, parietal, temporal, occipital. Esfenoide, nasal, maxilar e mandíbula. Vamos por parte. Calma. Primeiro, frontal, parietal, temporal e occipital. É simples. Esses quatro, preste atenção. Frontal, o próprio nome já diz, ó, fronte, frente, essa parte azul. Então a sua testa é o osso frontal. Occipital é na sua nuca, bem aqui atrás. É fácil você lembrar, por quê? Você já bateu a cabeça em algum lugar? Você acha que é mais perigoso bater a cabeça de frente em algum lugar ou de costas, hein? O mais perigoso é você bater a parte de trás da cabeça. A parte da frente, se você bate a parte, por exemplo, você cai de moto e bate a parte da frente no chão, é ruim porque você vai desfigurar seu rosto, você vai quebrar seu nariz, você vai quebrar seus dentes, é ruim por isso. Mas o risco de morte não é tão grande. O risco de morte maior é quando você bate a parte da cabeça, a parte de trás no chão. Quando você bate a parte de trás no chão, a primeira coisa que tem que fazer, mesmo que você não esteja sentindo nada, sempre que você bate a parte de trás da cabeça no chão, é bom você ir para o hospital. Ou seja, sempre que você bater o occipital no chão, você vai para o hospital. Beleza? Então tá aqui, ó, a parte de trás é o occipital. E a parte de cima aqui é o parietal. Então, frontal, parietal e occipital. Lembrando que o parietal, ele tem dois. É um de um lado aqui e outro do outro.
fechando assim. Então você tem dois parietais, um frontal e um occipital, que fecha a parte de cima do seu crânio. Esses parietais, quando você nasce, deixa eu abrir aqui pesquisar aqui no Google, uma foto de um crânio de bebê. Quando você vê aqui, você percebe que não existe espaço entre um osso e outro. Ele está totalmente colado, um osso no outro. Mas quando você nasce, esses ossos não estão colados. Tem esse espaço aqui entre um osso e outro. Por isso que a cabeça da criança é mole. E esse espaço aqui é o que facilita o parto. Porque a cabeça da criança, quando vai passar na mãe, ela se espreme para poder passar. Então esse espaço aqui, ele facilita na hora do parto. Por isso você tem que tomar muito cuidado com a cabeça de uma criança. Aqui, se ela sofrer uma pancada aqui, vai danificar o cérebro dela. Porque aqui é só cartilagem, ó. Os ossos não estão completamente fechados. Já no crânio lá do adulto, está completamente fechado. Então você pode dar cascudo à vontade no seu amigo. Claro, com moderação, né? Porque senão você pode matar. Então, beleza, a gente vê aqui os três de cima. E o temporal, ó. O temporal é abaixo do parietal. Então, vamos lá, repetindo. Um frontal, um occipital atrás, parietal, e embaixo do parietal tem os temporais, que é bem aqui, ó. Temporais. Então esses são os quatro ossos que fecham tudo aqui em cima, ó. Os quatro ossos: frontal, parietal, occipital e temporal, beleza? E aí, vamos lá. Esfenóide. O esfenóide, essa partezinha amarela aqui. Beleza? E aí, nasal. Lógico, aqui, nasal. O que você tem que lembrar é que o nasal não é... o seu nariz, ele não é de osso, ele é de cartilagem, né? Mas a parte de cima dele, bem aqui, se você sentir, é mais duro. Porque essa parte aqui é de osso. E o resto é cartilagem. Mas essa partezinha aqui em cima é de osso. Que é justamente essa ponta que tem aqui, ó. Esse é o osso nasal. E aí, vamos para maxilar e mandíbula. Muito simples, todo mundo sabe, porém, todo mundo se confunde. Todo mundo chama essa parte de baixo aqui, ó, de maxilar. Mas está errado, isso aqui não é maxilar. Essa parte aqui que começa... É o espaço da barba aqui, ó. Começa aqui e vem até o queixo, ó. Essa parte toda. É a parte de baixo da boca, ó. Essa parte de baixo da boca é chamada de mandíbula, não de maxilar. O maxilar é a parte do bigode aqui, ó, que é a parte de cima da boca. Então, em cima é o maxilar, embaixo é a mandíbula. Todo mundo fala errado. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. Caixa craniana. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Caixa craniana, acho que era isso mesmo. Vamos continuar, né? Agora a gente chega na caixa torácica. A caixa torácica, ela basicamente possui dois ossos, externo e costelas. O que é o externo? O externo é esse osso aqui. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O externo, olha só. O externo é esse osso que começa bem aqui e termina bem aqui. Então, se você sentir aqui, nessa parte aqui, você percebe que você tem aqui as suas clavículas, mas tem a clavícula de um lado e a clavícula do outro. Mas no espaço aqui entre uma clavícula e outra, tem um espaço aqui, né? Ó, um espaço. Um buraquinho aqui, ó. Nesse espaço é onde começa o externo, que é isso aqui. Olha, ele tem uma clavícula de um lado, uma clavícula do outro, e tem esse espaço aqui que é onde começa o externo. E o externo vai até embaixo também, que se você sentir aqui, você consegue sentir uma pontinha de osso também. Então esse é o externo, ele começa daqui e vem até aqui, beleza? E as costelas, vamos lá para as costelas. As costelas, existem 12 costelas de cada lado, total 24 costelas. Porém, dessas costelas, 7 são verdadeiras, 3 são falsas e 2 flutuantes.
O que seria costela verdadeira, falsa e flutuante? Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, caixa torácica. Porque tem uma imagem aqui bem boazinha, ó. Tá aqui, ó. Essa imagem aqui. Olha só. A costela, ela é um osso que serve para proteção, como eu já falei. E ela está presa na coluna, na sua coluna lá atrás. Ela sai da coluna, dá a volta no seu tórax e se prende no externo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Se prende no externo. Então ela fecha tudo, sai da coluna, dá a volta e se prende no externo. Porém, nem todas se prendem ao externo. Apenas as 7 verdadeiras. Ó. 7 verdadeiras. Olha aqui o externo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem 7 costelas que se ligam ao externo. Por isso que elas são verdadeiras. Elas são completas, elas fecham completamente da coluna até o externo. Por isso que elas são chamadas de costelas verdadeiras. As 3 falsas, elas não estão ligadas ao externo, mas elas estão aqui, ó, ligadas uma à outra. Olha só, a última está ligada a essa, que está ligada a essa, que está ligada a essa. Então elas não estão soltas. Elas estão presas umas às outras. São as 3 falsas. E você tem 2 flutuantes que elas não estão ligadas a nenhuma. Elas estão soltas. Ó. Elas se prendem apenas na coluna atrás. E uma ponta é ligada na coluna e a outra ponta é solta. Elas ficam só na parte de trás do seu corpo. Elas não vêm para frente. Então essas 2 são as chamadas costelas flutuantes. Então 7 verdadeiras, 3 falsas, 2 flutuantes. Essas são as costelas do nosso corpo, beleza? Sempre me perguntam nas aulas, por incrível que pareça, mas sempre me perguntam, é verdade que o homem tem costela a menos que a mulher? Lógico que não, né? Mesmo que a história da Bíblia seja verdade, que Deus tenha tirado a costela de um homem para fazer uma mulher, o filho dele vai nascer sem costela também por causa disso? Não faz o menor sentido, né? Por incrível que pareça, sempre tem alguém que me pergunta. Então vamos lá, continuando. Tá aqui as costelas, como a gente viu, a mesma coisa daqui de outro lado. Ó. Você pode perceber tranquilamente que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdadeiras, 1, 2, 3 falsas e 2 flutuantes. Vamos continuar. A gente chega agora na coluna vertebral. A coluna vertebral é um ponto bem interessante. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem problema de coluna. Vai me dizer que você não sente dor na coluna. Vai me dizer que agora, assistindo esse vídeo aqui, você não está com dor na coluna, né? Não era para estar, porque você está no ensino médio, você não tem idade para estar com dor na coluna, mas você está com dor na coluna. Agora imagine quando você tiver com 40, 50 anos de idade, como é que não vai estar essa sua coluna, né? Se você não começar a tomar cuidado. Coluna vertebral está aqui, como você pode ver, essa é a sua coluna. Se chama coluna vertebral porque ela é formada de vértebras. O que é vértebra? Você está vendo aqui, né? São vários. A coluna ela é formada de vários ossinhos. Esses ossinhos são em formato de disco e ficam um em cima do outro, formando a coluna. Então são esses discos que a gente tem um total de 24 vértebras na coluna cervical, torácica e lombar. Sem contar o sacro e cóccix que a gente vai ver depois. Tá aqui, ó, o sacro e cóccix. Mas só na parte principal da coluna aqui, que é cervical, torácica e lombar, você tem 24 vértebras. Coincidentemente, o mesmo número de colunas, de costelas que a gente tem. 24 vértebras, 24 costelas. Então vamos lá, continuando aqui, vamos falar sobre a coluna cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, beleza? Vamos lá. Em primeiro lugar, tá aqui a foto da coluna, bonitinho, ó. Essa aqui é a visão da coluna de frente, essa aqui é a visão da coluna de costas, e essa aqui é a visão da coluna de lado. Nesse exemplo aqui, a pessoa estaria com a parte da frente virada para que lado? A pessoa aqui está de lado e ela está de frente para cá, ó. De costas para cá, beleza?
Então vamos lá, continuando. Essa é a famosa vértebra. É desse jeito aqui ela, ó. Tem a parte principal, que é o disco, e tem as partes aqui atrás, formando essa estrutura aqui, ó. Tá aqui, assim, sua coluna. Tem um disco vertebral, outro disco vertebral, e entre um disco vertebral e outro, aqui nesse espacinho que está em branco, existe um disco cartilaginoso. Tem cartilagem entre uma vértebra e outra para diminuir o desgaste, né? Continuando aqui, vamos lá, aqui mais uma imagem de coluna para você ver como é, ó. Tem a parte da lombar aqui embaixo, a parte da coluna torácica aqui e a parte da coluna cervical aqui. Continuando. Bom, em relação a curvaturas da coluna, a nossa coluna tem curvaturas normais. Como você viu lá, ela não é reta. Ela tem essas curvas, ó. Se você olhar de frente, ela é reta. Se você olhar de frente, ela tem que ser reta. Se ela tiver uma curva, não é normal. Ela tem que ser reta se você olhar de frente. Mas se você olha de lado, como nessa foto aí, ela não pode ser reta. Ela tem que ter essas curvas normais. E essas curvas têm nome. Bom, a curvatura que ela está aqui para trás, ó, que ela está com o lado convexo para trás, se chama cifose. Repetindo, a curvatura da coluna que tem um lado convexo para trás se chama cifose. A curvatura da coluna que tem um lado convexo para frente se chama lordose, que é essa aqui, ó. Então você tem duas lordoses. Você tem a lordose cervical e a lordose lombar, que é normal. E você tem a cifose torácica. Então a sua cervical ela tem que ter uma lordose. A sua torácica ela tem que ter uma cifose. E a sua lombar ela tem que ter uma lordose. Se não tiver, não é normal. O normal é esse. Porém, muita gente diz, fulano tem cifose, como se fosse uma doença. Muita gente fala. Tá errado. Cifose todo mundo tem. O problema de coluna, de quem tem as costas muito assim para frente, esse problema se chama hipercifose. Ou seja, é muita cifose, uma cifose grande demais. Esse é um problema de coluna. Cifose é normal. É claro que no dia a dia a gente usa um termo simples, de só cifose ou só lordose, né? Mas não é o termo correto. O termo correto é hipercifose e hiperlordose. Beleza? Então, veja bem, olha aqui os desvios de coluna comuns, ó. Essa é uma normal, coluna normal, uma coluna normal ela tem curvaturas, como eu falei. Mas veja bem, uma hiperlordose da lombar, olha só. A pessoa tem uma curvatura normal aqui, nas costas. Ó, olha aqui a curvatura das minhas costas, normal. Agora, tem gente que é assim, ó. Isso é uma hiperlordose. Chega deu quebra nas costas. Isso é uma hiperlordose. A cifose, como você está vendo aí, ó, minha coluna também ela tem cifose na torácica, como você pode ver, mas tem gente que é assim, ó. Tem gente que é assim. Então isso é uma hipercifose da torácica. E uma escoliose é quando você olha de frente e a coluna tem um desvio para a lateral. A escoliose faz com que a pessoa seja assim, ó, para um lado. Porque a coluna é torta, então ela levanta um ombro mais do que o outro. Você percebe na hora, igual na foto aí, só pro outro lado, vai fazer isso aqui a pessoa. Então você percebe o que é escoliose. Escoliose é a coluna torta lateralmente. Então esses são os desvios posturais de coluna. Beleza? É importante frisar aqui. A escoliose geralmente acontece, você pode nascer já com esse problema também, mas também acontece você estar sentado de má postura, em pé em má postura. Por exemplo, se você fica em pé numa perna só, isso vai fortalecer mais um lado do seu corpo do que o outro e pode gerar uma escoliose. No caso da hipercifose, a pessoa que fica na frente do computador ou no celular, né? Você está aqui ó, e fica assim o dia todo. Vai acontecer um problema de coluna. E a hiperlordose às vezes acontece em pessoas que querem mostrar a bunda, né? Então, vamos lá, continuando. Olha aqui, problemas de coluna, como você pode ver, né? Ó. Vamos lá. Esse primeiro problema aqui,
ele é uma retificação da coluna lombar. Porque como a gente viu, a lombar tem que ter uma curva para trás. E esse cara aqui, ele está deixando a coluna dele reta, colocando a bunda para dentro, né? Então ele está retificando a lombar. É um problema de coluna. Aqui é o contrário, ele está dobrando demais a lombar. Então ele está fazendo uma hiperlordose lombar. Esse aqui é o que? Isso mesmo, é uma hipercifose torácica. E esse aqui é o que? Isso mesmo, isso aqui é uma retificação da coluna cervical. Porque a coluna cervical tem que ter uma dobrinha para trás. Como você pode ver aqui nesse aqui. Ó. Esse aqui está até reto demais, ele está se esticando demais para ficar reto, né? Então aqui está até reto demais. Mas o normal é sua cervical ter uma dobrinha para frente, uma dobrinha. Esse cara aqui tá fazendo assim para frente, então a cervical dele está para frente. Beleza? Vamos lá, continuando. Olha aqui, que problema de coluna é esse? Esse aqui é uma escoliose. Você percebe pelo raio-x que o raio-x foi tirado de frente e a coluna está torta para o lado. Então é uma escoliose. Esse aqui, que problema é esse? Acertou quem disse hipercifose. Esse aqui é uma escoliose. Bom, com isso a gente termina aqui o esqueleto axial. E na próxima aula a gente vai falar sobre o esqueleto apendicular, sobre as estruturas ósseas, articulações, enfim. Na próxima aula a gente continua o conteúdo do sistema esquelético. Valeu!